Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Por este vídeo, eu gostaria de explicar a vocês que muitas pessoas, a maioria, não vão alcançar a salvação. O Senhor, Criador e Formador de todas as coisas, o nosso Deus, convida todo o povo à salvação. Que o homem, então, busque a sua salvação, a salvação de sua alma. Afinal, como seres humanos, homens e mulheres carnais, a nossa vida tem um fim, ela é limitada, somos peregrinos aqui na terra. Depois que morrermos, ou vamos para os céus, ou vamos para o lago de enxofre. Ou é salvação, ou é condenação, não tem meio termo. Deus, cheio de amor e de misericórdia, quer que todo homem se salve, mas nem todo homem se salvará. Mas que a salvação está aberta a todos, ela está. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo foi enviado a essa terra para morrer no madeiro da cruz e, através de sua morte, trazer-nos a vida, a esperança da vida eterna nos céus. Por que estou trazendo esse vídeo? Se você ficar até o final dele, você vai entender aqui qual será a mensagem que eu quero te transmitir hoje. Por que muitos não se salvarão? Porque o homem, ele tem uma visão completamente diferente da de Deus. O homem julga também, vocês sabiam? Ainda bem que o que vale para a salvação de nossa alma, para a nossa entrada no céu, não é o julgamento do homem, mas sim o julgamento de Deus. Porque se formos depender do homem, estamos condenados. O homem tem dificuldade para perdoar, Deus não. O homem sempre foi terrível, trabalhoso, mas nunca isso foi motivo para que o amor de Deus fosse separado de nós. Deus sempre buscou um jeito de salvar os seus filhos. Esse é o papel do Evangelho, dessa mensagem gloriosa que está se espalhando pela terra. Que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Nós também morreremos e com Ele ressuscitaremos. Onde Ele está, nós estaremos também. Ele foi aos céus, lá preparou lugares e nós estamos esperando o dia glorioso do tocar da última trombeta para sermos arrebatados e ocuparmos esses lugares que nos foram preparados. Vou contar aqui uma história, o desfecho dela. Ela é o reflexo de muitas histórias. Ela representa muitos casos. Ela representa o que é o homem. E eu creio que ela representa o que é a opinião de Deus e o julgamento de Deus acerca desses casos ou casos outros semelhantes que envolvem a salvação ou a condenação de uma pessoa. Eu quero registrar a história aqui de um rapaz que ficou muito conhecido, primeiro de uma forma muito negativa. Ele se chama Guilherme de Pádua. O caso dele ficou outra vez em ascensão na mídia por sua morte. Mas vamos chegar até o final do vídeo acerca desse assunto. Esse rapaz trabalhava em uma novela. Ele tinha um par romântico. A moça se chamava Daniela Pérez. Sua mãe se chama Glória Pérez. Ela foi a autora dessa novela em que o Guilherme de Pádua trabalhou, sendo o par romântico da Daniela Pérez. Por algum motivo, esse rapaz se sentiu injustiçado na novela. Achou que estava perdendo espaço
que estava sendo discriminado, que o seu personagem não estava tendo ali uma importância que ele achava que merecia ter, e ele ficou enciumado com isso. Além do mais, diz, uma matéria que li, que a sua esposa na época também estava enciumada dessa história. Juntou-se as duas partes, de sentimentos aí, e o Guilherme de Pádua, com a sua esposa, abordou a Daniela Pérez, colocaram ela num carro, levaram para um matagal e brutalmente assassinaram essa moça a golpes de punhal. O que ele fez é muito grave, irmãos. Diante de Deus, diante dos homens, ele foi preso, só que infelizmente cumpriu pouco tempo dessa pena, deveria sim ser acerca do que fez, ter cumprido mais tempo. Foi condenado, me parece que a 18 anos, cumpriu 1/3 da pena, então deve ter cumprido aí no máximo 6 anos de cadeia. Bom, irmãos, aí eu já não posso entrar no mérito dessa questão, mas o fato é que ele saiu. Terminou o primeiro casamento, arrumou um segundo casamento. Esse caso marcou o Brasil, chocou o Brasil, porque foi uma ação muito dura. Ele não deveria ter cometido isso. Ninguém de nós pode tirar a vida de ninguém, não pode tirar a nossa própria. A vida é um dom de Deus, só Deus dá, só Deus tira. Então realmente ele cometeu um crime bárbaro, um crime terrível, irmãos. Mas o que aconteceu? Ele casa a segunda vez, também não dá certo. E ele se casa pela terceira vez, se não estou enganado aqui. E se converteu a Deus. Ele se arrependeu do que ele fez. Procurou uma igreja, lá se batizou, começou a levar uma nova vida, é claro, com aquele sentimento de culpa no coração. O ato que ele fez foi brutal e não tem como uma pessoa, por mais que se sinta perdoada por Deus, esquecer o que fez. Então ele carregou isso até o final da sua vida. Ali, irmãos, na sua igreja, começou a desenvolver projetos sociais, trabalhar com as pessoas, tornou-se pastor, fez um trabalho, agora por último, com os presidiários. Enfim, irmãos, tornou-se um servo de Deus. Deus o perdoou. A partir dali, Deus fez na vida dele novas todas as coisas. Então ele se tornou um pastor, um homem de Deus, constituiu uma família, carregou no coração aquele sofrimento. Até tempos atrás vi um vídeo, ele pedindo perdão para todos os envolvidos na história, os mais próximos a essa moça. Por um vídeo, estava sem coragem de pedir de fazer esse pedido pessoalmente. E um vídeo até comovente, a gente viu o sofrimento nos olhos desse rapaz. E agora, meus irmãos, ele aos 53 anos, ele teve um infarto e faleceu. É aí que eu quero dizer para vocês o que é o homem e o que é Deus. Esse homem faleceu como um servo de Deus para Deus, como um pastor, como alguém que estava cuidando das ovelhas do Senhor, como alguém que se arrependeu do seu grave pecado e procurou levar uma vida em família, uma vida nova, trabalhando para o Senhor, beneficiando várias pessoas através de suas ações, do seu ministério, do seu presbitério. Mas quando surge a notícia na mídia, como sai a matéria? Morre o assassino de Daniela Pérez. Ninguém disse, morreu o pastor Guilherme de Pádua. Entenderam aonde eu quis chegar? O homem não perdoa. O homem não quer saber agora se esse rapaz se converteu, se ele passou a levar uma nova vida, como muitas pessoas que têm outros tipos de erros, são julgadas pela sociedade até o fim de suas vidas. Esse rapaz sempre foi discriminado, ninguém levou em conta a sua conversão, ninguém levou em conta que a partir daquele momento ele começou a levar uma nova vida, uma vida honesta. Ele procurou, irmãos, ser uma outra pessoa, é claro, a vida daquela pessoa que ele tirou jamais será trazida de volta. Mas ele se arrependeu. Se fosse Deus
a escrever a manchete para os grandes jornais, o senhor diria: morreu de infarto o meu servo Guilherme de Pádua, pastor da igreja tal, 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 desempenhou esse trabalho. Mas não. Agora, mais do que nunca, ficou ali em ascensão o título: morreu o assassino de Daniela Pérez, né? Então, irmãos, os homens não perdoam. Os homens não querem saber, irmãos, se aquela pessoa está levando uma nova vida. Para a sociedade, ele sempre vai ser o assassino. Ele nunca vai ser o servo de Deus que se tornou. Eu tenho uma certeza muito grande. Se ele se arrependeu verdadeiramente, se houve uma verdadeira conversão, ele recebeu sobre a sua vida o Espírito Santo. E no último dia ele será salvo. Ele será arrebatado. Ele vai viver com Deus. E tem muita pessoa que nunca fez mal para ninguém, mas não tem a graça de Deus, acha que vai ser salvo pelas boas obras. Esses ficarão. Os juízes ficarão, porque está escrito na palavra, irmãos: todo aquele que julga o seu irmão torna-se muito pior do que ele. E ainda é réu de juízo, porque tentou assentar-se na cadeira de Deus, no trono de Deus. Ninguém tira Deus do seu trono, ninguém é maior juiz do que Deus. Então é essa aqui a mensagem que eu queria trazer. Não estou justificando o mal que esse homem fez. Ele, segundo o meu entendimento, pouquinho que tem, deveria ter ficado muito mais tempo na cadeia, porque ele fez um grande mal para uma família. Ele causou tristeza aos corações. Ele feriu almas. Ele fez sangrar essas almas, esses corações. Mas não podemos deixar, irmãos, de entender que ele se arrependeu. Ele se tornou uma pessoa melhor. Tanto carregou esse sofrimento que infartou. Pode ter certeza. Esse sofrimento que ele carregou na alma, esse arrependimento, fez com que ele se infartasse, que ele não aguentasse a pressão. Ele não se esqueceu do que ele fez. Se ele pudesse voltar atrás, eu tenho certeza, voltando atrás no tempo, ele desfaria o que ele fez. Mas infelizmente a gente não volta atrás no tempo. É por isso, né, que a gente tem que pensar nas nossas ações, repensar os nossos atos, ver o que a gente vai falar e quando vai falar. E se pode falar, porque tem um provérbio que diz, né? Não um provérbio bíblico, mas um provérbio interessante. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Então, queridos irmãos, não vamos ser juízes. Olha que maldade, ninguém lembrou esse rapaz na manchete como um pastor, como um servo de Deus. Morre o assassino de fulana de tal. A visão de Deus é uma, a visão do homem é outra. Graças a Deus, meu irmão, graças a Deus, minha irmã, que a nossa vida terá um desfecho segundo a visão de Deus e não segundo a visão do homem. Essa é a mensagem que eu te trouxe. Deus te abençoe.